Bem-vindo, pessoas valiosas, bem-vindos ao canal O Cura da Síndrome do Pânico. Hoje vou falar de um assunto que vai te interessar muito para você que tem depressão ou não, quem tem transtorno de ansiedade ou não. Fiz uma pesquisa aqui, sugiro também que você faça essa pesquisa. É a relação com glúten, lactato de sódio, ansiedade e depressão. Lembrando que ansiedade, estou incluído aí toque, estou incluído ansiedade generalizada, síndrome do pânico e por aí vai. Lembrando que se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe sua opinião e curta e compartilhe aí com quem precisa. Vamos ajudar aí cada vez mais pessoas a alcançarem a sua paz interior, a sua felicidade. Beleza, então vamos falar do glúten, do lactato de sódio, da ansiedade e da depressão. Vamos primeiro falar o que seria glúten, né? Glúten é uma substância que dá viscosidade nas massas, pão, torradas, bolo e por aí vai. Você quando pega um pão, por exemplo, de padaria, que ele parece tipo um elástico, essa elasticidade, essa massa que vem ali por dentro, aquilo é o glúten, né? O glúten ele pode causar ansiedade, depressão, demência, esquizofrenia, tontura, vertigem e várias outras coisas, né? E o que seria então o lactato de sódio? O lactato de sódio é um sal derivado do ácido lático, no qual é produzido naturalmente da fermentação da beterraba e do milho. Artificialmente, pode ser produzido através da fermentação de produtos açucarados, cana-de-açúcar, por exemplo. Bem, qual é a utilização do lactato de sódio? É frequentemente usado na indústria de alimentos e pode ser encontrado em queijos, produtos de confeitaria, em sorvete, preparação de geleias e doces, margarinas, sopas e frutas enlatadas. Eu coloquei aqui algumas coisas em negrito, por exemplo, queijo, né? Sorvete são derivados do leite. Então, existe uma semelhança entre o lactato, né, e os produtos derivados do leite, né? No caso seria também a lactose. Eu não coloquei aqui, mas na hora de escrever o título também eu vou falar sobre a lactose, né? Intolerância à lactose. Continuando então, na indústria de carne é usado como conservante, com seu sabor salgado, e também é característica na prevenção da proliferação de bactérias patogênicas, ou seja, ele também é um antibiótico. Na galinha, ele é utilizado como um produto que permite sinergia antioxidante. Pessoal, eu marquei aqui queijos, sorvete, porque vocês devem também cortar qualquer derivado do leite. Existe um doutor chamado Laí Ribeiro, das pessoas que eu mais admiro como médico, porque ele tem uma certa bagagem, né? Ele é médico, nutrólogo, cardiologista, deu aula no Brasil e no mundo, foi diretor de indústrias farmacêuticas, deu aula em Harvard, que é considerada a melhor faculdade do mundo. Então, um cara que realmente, se ele fala, ele tem aquela bagagem, né? Ele tem aquela autoridade para falar, e ele mandou a gente cortar. A gente tem que seguir uma dieta natural. Por quê? O ser humano é o único animal que toma leite depois da sua fase adulta, né, digamos assim. E isso faz mal, porque a gente tem uma enzima chamada lactato-lactose, sei lá, alguma coisa assim, não lembro. Mas vocês vão ver que faz mal de uma maneira ou de outra. Então, quem quiser pesquisar mais, saber mais sobre isso, só dá uma pesquisada aí, Laí Ribeiro, leite, tem muita coisa interessante. Falar aqui também uma coisa muito interessante, falar dos autistas, né? Autista, para quem não sabe, também é um transtorno de ansiedade, né? Pouco menos comum do que a depressão e o síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, mas também é um transtorno de ansiedade. E aqui eu tirei do Wikipedia em espanhol, né? Existe uma crença bastante popular de que os autistas apresentariam um tipo de hipersensibilidade bastante particular ao glúten e a caseína, uma proteína presente no leite. Aí, mais uma vez falando para vocês, cortem o leite da sua dieta, né? Ambas as substâncias teriam um efeito opiáceo nesses indivíduos. Carece de fonte, isso aqui eu também tirei do Wikipedia. Todos os links vão estar na descrição. Entretanto, estudo científico a respeito sugere que dietas sem glúten não trazem nenhum benefício para crianças autistas. Isso daqui eu tirei do Wikipedia, né? Mas eu não concordo com isso, certo? Eu acho que
Você não deve beber leite depois da sua fase adulta, né? Bem, galera, vamos falar um pouco do glúten, né? O glúten é aquela substância, como eu falei, né, que faz o pão se tornar aquela coisa emborrachada, e ele pode inflamar o seu intestino. Lembrando que a serotonina, ela é sintetizada no seu intestino. Então, se o seu intestino não vai bem, a sua saúde mental também não irá bem, né? Porque se o seu intestino está inflamado, como é que ele vai produzir as substâncias necessárias para o seu bem-estar, inclusive a serotonina? Por isso que uma intolerância ao glúten pode causar depressão e ansiedade também, dentre outras coisas. Vamos falar também agora sobre, novamente, o lactato de sódio. O lactato de sódio, ele causa ataques de pânico. Ele pode causar ataques de pânico. E, como eu estou falando para vocês, né, ele pode ser feito através de derivados do leite. Vamos lá, ele é obtido através da fermentação láctica. A partir do açúcar do leite, lactose, então vocês podem ver uma relação entre lactose e lactato. Com bacilo, e nome ali esquisitinho. Tirei também um pequeno texto aqui do Wikipedia espanhol, o link vai estar na descrição. Fala o seguinte: lactato de sódio é uma das substâncias químicas estudadas quimicamente indutores de ataques de pânico, ou seja, ataques intensos de ansiedade, em pacientes com sintomas de ansiedade crônica. Este efeito tem sido discutido para os anos 40 em pacientes administrados por via intravenosa com a existência de perturbações de ansiedade que são forçadas a ataques de pânico devido ao exercício físico. Quando produzido sinteticamente, é aceito por pacientes com intolerância à lactose. Ou seja, eles fazem alguma coisa aqui para o paciente ser administrado sem efeitos colaterais com as substâncias. Mas esse artigo aqui ele diz uma coisa muito interessante. Quem tem intolerância à lactose vai ter também intolerância ao lactato de sódio. Ou seja, leite e o lactato de sódio. Se você sofre de ansiedade, corte o leite da sua dieta. Fato. Aqui diz também que não é verdade se a fonte é natural, é também um dos princípios componentes de solução de Ringer com lactato. E no caso do lactato de sódio ser indutor de ataque de pânico, isso é fato, né? Aceito sinteticamente por paciente de intolerância à lactose, isso a gente conclui que uma pessoa com intolerância à lactose, intolerância ao leite, também vai ter intolerância ao lactato de sódio, né? Então, galera, vamos evitar. Eu tive síndrome do pânico, consigo lidar bem hoje com os sintomas, né? Tenho uma outra visão em relação a essas coisas. Porém, eu também vou começar a fazer essa dieta. Eu vou cortar o pão, né, que é um derivado do glúten, assim como aveia, queijos, iogurte, e também vou cortar o leite, né, para ver se os meus sintomas, porque apesar de estar curado com a síndrome do pânico, eu sei lidar com os meus sintomas, eu não deixo de fazer nada por causa disso, mas eu quero também fazer um teste para saber se eu vou melhorar assim fisicamente, vou ter menos cansaço, as minhas articulações vão estar melhoradas, né? Isso eu vou querer saber. E espero também que você faça o teste e venha aqui para comentar. Chegamos então ao final desse vídeo. Quero falar uma coisa muito importante para vocês. Primeiro, que eu não sou dono da verdade, até porque a verdade é relativa. Eu peço que você pegue esse conhecimento e teste ele, né? Uma outra coisa também, se você tem alguma dúvida de saúde médica, leve suas dúvidas ao médico. A palavra final tem que ser dele, né? Terceira coisa, meu interesse é que você tenha conhecimento, discernimento, consciência e melhore a sua qualidade de vida. Esse é o meu desejo de fazer esses vídeos aqui, trocar uma ideia com vocês, conversar. Eu quero que você melhore a sua qualidade de vida. E por último, eu peço a você que sempre comente nos vídeos para o nosso conhecimento ser aumentado, né, e compartilhado. Se você discordar, diga o porquê. E se concordar, também diga o porquê.
Novamente, então, pedir a vocês para se inscrever no canal, deixar a sua opinião, curta e compartilhe o vídeo aí com quem precisa. Vou ficando por aqui, valeu, aquele abraço, um dia muito abençoado para todos vocês.